Olá! Ora então vamos falar de assíntotas ao gráfico de uma função. E o que é que são assíntotas ao gráfico de uma função? São basicamente retas nas quais a função, ao aproximar-se, tem ou revela um determinado tipo de comportamento. E que comportamento é esse? A função aproxima-se cada vez mais dessa reta, acabando por o seu limite dar um resultado que pode ser uma constante ou um infinito. Se as assíntotas são retas, então as retas no plano podem ser verticais ou não verticais e, portanto, dessa forma teremos assíntotas que são verticais e assíntotas que não são verticais. Vamos começar agora por falar de assíntotas verticais. E, portanto, assíntotas verticais, retas cuja equação será da forma x igual a A. E então, qual é o comportamento que tu vais ver quando estiveres perante uma assíntota vertical no gráfico de uma função? Bem, a existência de assíntotas verticais, aliás, está normalmente associada a valores que a função acaba por não tomar no seu domínio. E tu vais acabar por ver essas retas representadas a tracejado no gráfico da função. Ou seja, valores que se calhar a função não toma e que depois o que é que se vai passar? A função, imagina, vem da esquerda e ao aproximar-se desta reta vai se aproximando cada vez mais da reta, mas os seus valores vão aumentando, tendendo ela para mais infinito. Ou então imagina que ao aproximar-se da direita, a função vai se aproximando da reta cada vez mais, tendendo os seus valores a diminuir, ou seja, tendendo para menos infinito. E aqui estaríamos perante uma situação em que a função aproximar-se quer da esquerda, quer da direita, da reta x igual a A, acabaria por tender ou para mais infinito ou para menos infinito. Estaremos numa situação em que poderíamos afirmar x igual a A é uma assíntota vertical bilateral da função. Bilateral porque o seu comportamento, tanto à esquerda como à direita, é exatamente o mesmo, ou seja, ir para infinito, seja mais, seja menos. Agora, a verdade é que este tipo de comportamento pode acontecer ou apenas à esquerda ou apenas à direita. E isso será uma situação muito associada a funções definidas por ramos. Ou seja, eu até podia pegar assim na mesma situação, mas estar a falar de uma função que era definida por ramos. E imagina que, sim senhor, o ramo da esquerda aproxima-se da reta e ao aproximar-se da reta vai para menos infinito, mas se calhar depois o ramo da direita até toma um valor em x igual a A e depois a partir daí tem sua própria representação. Ou seja, é que muitas vezes a existência da assíntota está associada a valores que não pertencem ao domínio, mas muitas vezes são valores que pertencem ao domínio e aí estará assim associado a pontos de descontinuidade da própria função. Neste caso, eu não poderia afirmar que a reta x igual a A é assíntota vertical bilateral, mas sim que x igual a A é assíntota vertical unilateral de G neste caso. Porque ela apenas tende para mais ou menos infinito quando se aproxima de um dos lados dessa reta, mas sempre que este tipo de comportamento, aliás, existir, significa então que estás perante uma assíntota vertical ao gráfico da função, o que te permite então concluir que x igual a A é a assíntota vertical de uma função quando o limite da função ao tender para A, para esse valor x, vai-te dar mais ou menos infinito. É perante a ocorrência desta situação que vais estar diante de uma assíntota vertical, ou seja, o facto do limite dar mais ou menos infinito revela este comportamento que eu aqui estava a explicar. E o que eu costumo dizer muitas vezes ao pessoal é, imagina que a assíntota vertical funciona como uma parede e tu tens que caminhar infinitamente e estás a ir de encontro a essa parede. Eventualmente o que é que vais fazer? Bem, se não quiseres bater com a testa na parede, acabas por ou virar à esquerda ou virar à direita e continuar a caminhar junto à parede. E é sensivelmente isso que acontece, mas pronto, neste caso dando aqui uma analogia assim, um bocado mais, não tão relacionado com a matemática. Agora, o que é interessante é praticar alguns exemplos e perceber como é que eu posso realmente estudar a ciência da assíntota vertical, porque a própria definição não é nada do outro mundo, mas claro que depois, na prática, há certas rotinas às quais é preciso estar atento e perceber como proceder. Portanto, vamos resolver alguns exemplos e o que eu vos aconselho a fazer a partir daqui é tenta ir parando o vídeo, resolver ao vosso ritmo, ir confirmando que está realmente certo aquilo que estão a fazer. Então, tenho 5 funções para trabalhar aqui nos meus exemplos, sendo a primeira a função f(x) igual a
x mais 1 sobre x menos 3. Bem, a existência de assíntotas verticais, como eu acabei de dizer, está muito associada a falhas no domínio de uma função, valor x que a função não toma. Portanto, é claro que quando tu estudas quando tu estudas as assíntotas, aquilo que deves fazer é começar por determinar o domínio da função, mas lá está, determinar o domínio de uma função é sempre aquilo que tu deves fazer quando vais trabalhar com qualquer uma que seja, não é? E, claro, nas assíntotas, esse estudo torna ainda mais relevância. Neste caso, a função f é uma função racional, divisão de polinómios, então o seu domínio seria x pertencente a R, tal que x menos 3 é diferente de 0, porque funções racionais são divisões, nós não podemos dividir por 0, e neste caso x menos 3 tem que com certeza ser diferente de 0. O que significa que o x não pode ser 3, o domínio é R, excepto 3 nesta função f. Posto isto, assume, portanto, que 3 será candidato à assíntota vertical, uma vez que se a função não admite o 3 no seu domínio, então o que é que se passa em 3? Pode realmente existir uma assíntota vertical, mas a verdade é que também pode existir uma bola aberta e, para isso, eu terei que estudar o seu comportamento ao aproximar-se deste valor, ou seja, eu terei que resolver o limite da função quando x tende para 3. Ora, e aqui fica o limite quando x tende para 3 de x mais 1 sobre x menos 3. Substituir e ver o que acontece. 3 mais 1, 4, sobre 3 menos 3, 0. 4 sobre 0, bem, constante sobre 0 não é uma indeterminação, constante sobre 0 vai sempre dar infinito, porque, na verdade, nós não temos aqui 0, temos um valor que tendeu para 0. Bem, mas eu neste caso só vou conseguir responder a isto se lateralizar o meu limite, ou seja, se estudar o limite à esquerda e o limite à direita. Portanto, posso fazer já desde que aqui tenho o limite à direita, limite quando x tende para 3 mais. E se o x tende para 3 mais, eu costumo então sempre pensar no seguinte exemplo. 3 mais é um valor muito próximo de 3, só que é ligeiramente superior a 3. A título de exemplo, podia ser 3,1. 3,1 menos 3 daria-me 0,1. Valores próximos de 0, mas superiores. Portanto, estou perante um 0 mais. Claro que outra forma de concluir isto é olhar para a representação gráfica de x menos 3, que seria no plano uma reta oblíqua crescente, na qual o seu 0 é o 3, e portanto negativa antes de 3 e positiva à direita de 3. Portanto, se eu me aproximo de 3 vindo da direita, estaria a tender para o seu 0, mas vindo valores que são positivos, e daí o 0 mais. Concluindo, 4 sobre 0 mais dá mais infinito. Resolvendo o limite à esquerda, encontrarei uma situação semelhante, seja limite quando x tende para 3 menos de f de x, é o limite quando x tende para 3 menos de x mais 1 sobre x menos 3, voltarei a ficar com 4 sobre 0, mas neste caso este 0 será um 0 menos. Repara, 3 menos, um valor muito próximo de 3, mas ligeiramente inferior. A título de exemplo, 2,9. 2,9 menos 3 dá menos 0,1. Um valor muito próximo de 0, mas negativo, 0 menos. Ou então, volto a olhar para esta representação gráfica, eu estou-me a aproximar de 3 neste caso vindo da esquerda e estou a caminhar vindo valores que são negativos. E claro, 0 menos é o seu resultado. 4 sobre 0 menos, neste caso, dá menos infinito. E eu estou perante uma situação em que a função, ao aproximar-se de 3 vindo da direita, vai para mais infinito, e ao aproximar-se de 3 vindo da esquerda, vai para menos infinito. Ou seja, com base nestes resultados, eu aqui posso concluir então que x igual a 3 é uma assíntota vertical de f, e é uma assíntota vertical bilateral, porque o seu comportamento, tanto à esquerda como à direita, é o mesmo, ou seja, ir para infinito. Quando estamos numa fase de aprendizagem, que é o caso, ou seja, em que estamos pela primeira vez a estudar a essência das assíntotas, eu acho que é também muito interessante ir acompanhando sempre os nossos exemplos da representação gráfica da função. E aqui seria interessante representares na calculadora e confirmares realmente isto que nós que acabamos de perceber analiticamente. Porque a percepção gráfica acho que ajuda muito a apoiar e a perceber-se melhor aquilo que nós estamos aqui a fazer analiticamente. E se representarem a função, veria o seguinte. Claro que, quando representas na calculadora, as assíntotas não vêm marcadas, mas aquilo que se veria seria o seguinte. Teria uma reta invisível em x igual a 3, porque na calculadora não se vê. Também veria outra reta invisível aqui em baixo, mas isso já seria uma assíntota horizontal, falaremos depois. E veria o gráfico da função fazer o seguinte, representado da seguinte forma. Veria uma hipérbola assim, e veria outra hipérbola assim, o que apoia aquilo que nós acabámos de ver, ou seja, quando me aproximo de 3 vindo da esquerda, função a tender para menos infinito. Quando me aproximo de 3 vindo da direita, função a tender para mais infinito. Lá está, x igual a 3, assíntota vertical bilateral desta função. E passamos ao segundo exemplo. No segundo exemplo,
tenho uma função getx, uma função getx que é igual a 2x menos 4 a dividir por x ao quadrado mais 3x menos 10. Bem, começarei por fazer exatamente a mesma coisa. A função g é novamente uma função racional, função que é obtida pela divisão de dois polinómios e temos problemas relativamente a domínios porque é uma divisão e não podes dividir por zero. O domínio de g será então qualquer valor real, tal que x quadrado mais 3x menos 10 seja diferente de zero e terei que resolver aqui a condição. Vou resolver aqui num cálculo auxiliar para não estar sempre a arrastar a condição. E então, a equação de segundo grau completa, neste caso é uma desigualdade, mas funciona igual. X diferente de, isso será menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado 9, menos 4 por 1, menos 4 e por menos 10 mais 40, sobre 2 vezes 1 dá 2. Fica com a raiz de 49, que é portanto 7. Menos 3 mais ou menos 7 sobre 2, e agora então terei que x é diferente de menos 3 menos 7 menos 10 sobre 5 menos 5, e, aqui é um e não um ou, porque a condição é negada relativamente à igualdade, x diferente de menos 3 mais 7 dá 4 sobre 2 dá 2, ou seja, para que x quadrado mais 3x menos 10 seja diferente de 0, o x não pode ser nem menos 5 nem 2, portanto concluo que o domínio da função g é R, todos os números reais, à exceção do menos 5, e de 2 porque anula o seu denominador. Posto isto, menos 5 e 2, falhas no domínio da função. O que é que se passa então em menos 5 e 2? Bem, uma de duas coisas. Ou estaremos perante assíntotas verticais, porque a função aproximar-se desses valores tenderá para mais infinito ou para menos infinito, ou então estaremos perante bolas abertas, porque a função aproximar-se desse valor acaba por tender para o valor de uma constante, o valor de uma bola aberta. Teremos que então investigar isso, e investigamos, lá está, resolvendo limites, tendendo a função para menos 5 e para 2. Podemos começar para menos 5. E, portanto, limite, quando x tende para menos 5 da nossa função getx. Ou seja, limite, quando x tende para menos 5 de 2x menos 4, a dividir pelo x quadrado mais 3x menos 10. Bem, 2 multiplicado por menos 5 dá menos 10, menos 4 dá menos 14, sobre... Eu não vou substituir o x por menos 5 no denominador, porque eu já sei que menos 5 anula. 0. A mesma situação que antes. Uma constante sobre 0 não é indeterminação, uma constante sobre 0 dá sempre infinito. Teria que perceber que 0 é que eu tenho aqui, para poder assim concluir qual o infinito que eu vou aqui obter. Bem, aqui fica um bocado mais complicado dar o exemplo do menos 5 mais, menos 5 menos, mas a verdade é que lá está, eu tenho que lateralizar para conseguir saber o zero que aqui tenho. Tenho que resolver limite à esquerda e limite à direita mais uma vez. E aqui tenho pode ser mais, mas como eu dizia, é um bocado mais complicado dar o exemplo como antes, porque eu assim teria que estar a substituir e fazer alguns cálculos. Vou antes pensar só com representação gráfica. E a verdade é que x² mais 3x menos 10 é uma parábola, com concavidade voltada para cima e cujos zeros são o menos 5 e o 2. Portanto, eu sei que ela é positiva, negativa e positiva. E daqui faço uma análise simples. Porque se eu me aproximo de menos 5 vindo da sua direita, quer dizer que eu me estou a aproximar de menos 5 vindo de valores que são negativos. Então vou tender para 0, vindo de valores negativos, aqui terei um 0 menos. Menos 14 sobre 0 menos, menos menos, mais infinito. Já o limite à esquerda de menos 5, ou seja, limite quando estende para menos 5 menos de getx. Portanto, limite quando x tende para menos 5 menos de 2x menos 4 sobre x ao quadrado mais 3x menos 10. Ficarei novamente com menos 14 sobre 0, mas agora, se me aproximo de menos 5 vindo da esquerda, eu estou a tender para o menos 5, os valores de y estão a caminhar para 0, mas agora vindo valores que são positivos. Aqui vou ter um 0 mais. Ora, menos sobre mais, aqui obtenho menos infinito. Bem, mas a verdade é que eu, sendo assim, posso perceber que a função, ao aproximar-se de menos 5, quer da direita, quer da esquerda, tende para infinito. Conclusão, x igual a menos 5 é a assíntota vertical de g. E aqui, a assíntota vertical bilateral, porque o seu comportamento, tanto à esquerda como à direita, é tender para infinito. Vamos então perceber o que é que se passa também no outro candidato, que é em x igual a 2. Porque esse valor também não pertence ao domínio da função, vamos perceber o que é que aí se passava. Limite então quando x tende para 2 da função, limite quando x tende para 2 de 2x menos 4 sobre x ao quadrado mais 3x menos 10.
E bem, 2 vezes 2 dá 4, menos 4 dá 0 sobre, e 2 também anulava. Bem, então neste caso eu estou perante uma indeterminação, 0 sobre 0 é uma situação indeterminada, e 0 sobre 0, de acordo com o esquema que eu sempre dou ao pessoal, no 0 sobre 0 polinómios, deves fatorizar cada um deles na forma A por x menos x1, por x menos x2, por x menos x3, ou seja, fatorização correndo às suas raízes, para que assim possamos, pela sua fatorização, ver o termo que está em comum e poder cortá-lo de modo a eliminar a indeterminação. Bem, 2x menos 4 é um polinómio de grau 1 e um polinómio de grau 1 tem apenas uma raiz. Eu acabei de ver que é o 2 porque substituí agora o x por 2 e realmente deu 0. Então, o seu coeficiente de termo de grau é 2 multiplicado por x menos 2. Bem, verdade seja dita, eu conseguiria obter aqui a fatorização de 2x menos 4, pensando então que para isso bastaria colocar 2 em evidência. Já a fatorização de x² mais 3x menos 10 é um polinómio cujo coeficiente de termo de grau é 1 e os seus zeros são o menos 5 e o 2. A sua fatorização é x menos 5, ou seja, x mais 5, multiplicado por x menos 2. Bem, posto isto, vejo x menos 2 em cima e em baixo, que está em comum, corto, limpo a indeterminação e fico com o limite, quando x tende para 2, de 2 sobre x mais 5. Ao substituir, fico com 2 sobre 2 sétimos. Ou seja, quando a função se aproxima de 2, ela não vai para infinito, ela tende para 2 sétimos, o que significa que aqui tu não tens uma assíntota vertical, mas sim uma bola aberta no gráfico desta função. Ou seja, representando graficamente a função para apoiar aquilo que nós acabamos de estudar, veríamos o seguinte. Eu veria, novamente, hipérboles, porque funções racionais são funções cuja representação gráfica são curvas às quais nós damos o nome de hipérboles. Veria realmente em x igual a menos 2 uma assíntota vertical. E lá está, utilizem a vossa calculadora para confirmar isto mesmo. Se bem que lá está, lembrem-se, a calculadora não representa as assíntotas serão retas invisíveis. E nós veríamos uma coisa deste género. Veríamos aqui a função à esquerda assim, e à direita veríamos isto. Em 2, verias aqui uma bola aberta. Nas funções novas já não é possível identificar a existência aqui de falhas e bolas abertas, porque as funções novas já têm uma capacidade de pixelização muito superior às antigas, mas a verdade é que nas antigas era possível até ver as falhas quando existiam em determinados pontos, as bolas abertas. Mas lá está, esta será a representação gráfica da função g, ou seja, ao aproximar-te de... peço desculpa, aqui enganei-me, não é menos 2, é menos 5. Ao aproximar-te de menos 5 da esquerda, ela realmente tendia para menos infinito, que é aquilo que nós tínhamos percebido aqui. Ao aproximar-te da esquerda ia para menos infinito. Ao aproximar-te da direita ia para mais infinito. E depois, ao aproximar-te de 2, não ia para infinito, tendia para 2 sétimos, ou seja... este valor de y que eu tenho aqui desta bola aberta seria o 2 sétimos. A função aproximar-se de 2 tende para esse mesmo valor. Ou seja, de facto existe a assíntota vertical a menos 5, mas em 2 não. E é aquilo que pode acontecer quando a função não toma alguns valores de x. Ou estás perante a existência de uma assíntota vertical, ou apenas tens uma bola aberta, mas lá está. Apenas poderás ter certeza disso estudando o seu comportamento ao aproximar-se desse valor. O que significa resolver limite quando x tende para esses valores. Continuamos então para o terceiro exemplo, e no terceiro exemplo tenho uma função hx. Esta função hx é igual a x dividido pela raiz quadrada de 2x mais 1. Portanto, começo da mesma forma, começo por estudar o limite, o domínio desta função, já estava entusiasmado. Ou seja, neste caso, bem, problemas. É uma divisão, neste caso não é uma função racional, porque é uma divisão entre um monómio e um radical, mas a divisão é um problema porque eu não posso dividir por 0, mas a raiz quadrada também é um problema porque eu não posso fazer raiz quadrada de números negativos. Portanto, por um lado, a raiz quadrada de 2x mais 1 não pode ser 0. Por outro lado, 2x mais 1 não pode ser negativo. Eu posso condensar isto nesta só condição. Posso dizer apenas que 2x mais 1 tem que ser maior do que 0, ou seja, 0 não pode ser, porque senão eu ficaria com raiz de 0 e eu não posso dividir por 0. Negativo também não pode ser, porque senão eu ficaria com a raiz quadrada de um número negativo e isso não é possível no conjunto dos números reais. Portanto, resolvendo aqui na equação, ficaríamos com x maior que menos 1 meio, o que significa que o domínio desta função é o intervalo de menos 1 meio aberto a mais infinito. Portanto,
menos 1/meio não pertence ao domínio da função e não pertence porquê? Porque das duas uma. Ou existe uma bola aberta neste valor x, ou existe uma assíntota vertical, porque a função, ao aproximar-se deste valor, acaba por tender para mais ou menos infinito, aproximando-se cada vez mais da reta x igual a menos 1/meio. Então, existe uma forma de o saber, e é calcular o limite quando x tende para menos 1/meio. Mas repara que neste caso, a função só toma valores superiores a menos 1/meio. Então, eu quando me aproximo de menos 1/meio, é sempre da sua direita. E, portanto, ficarei com menos 1/meio a dividir por, 2 multiplicado por menos 1/meio dá menos 2/meio, que é menos 1, mais 1 dá 0, e a raiz de 0 dá 0. E, mais uma vez, constante sobre 0, não é indeterminação, porque, na verdade, este 0 é um valor que tendeu para 0, não é mesmo 0. E eu tenho que perceber, então, que tipo de 0 é que eu tenho aqui. E eu posso pensar, 2x menos 1 é... No referencial, a sua representação gráfica é uma reta que é crescente porque o seu declive é 2, o valor que a anula é menos 1/meio, eu acabei de ver, é negativa antes, positiva depois. Se eu me aproximo de menos 1/meio vindo da direita, tende para 0 vindo de valores que são positivos. Então isto seria a raiz de 0 mais e, portanto, o resultado é um 0 mais. Mas se pensarem bem, este tipo de trabalho aqui é desnecessário. É desnecessário porque, repara, basta pensar, tu estás a fazer a raiz de 0 e dá 0. Olha lá. Uma raiz quadrada só dá valores positivos ao 0. A raiz quadrada nunca te vai dar valores negativos porque tu só podes fazer raiz quadrada de valores que são positivos. Ela negativos nunca te vai dar. E repara, eu estava a fazer raiz de 0 lá dentro. Só podia ser raiz de 0 mais. Porque ao fim e ao cabo 0 menos seriam valores próximos de 0 mas inferiores a 0 e portanto negativos. Isso era impossível. Numa raiz quadrada não vale a pena sequer este tipo de interpretação. É uma raiz quadrada, só te pode retribuir valores positivos. Teria que ser um 0 mais obrigatoriamente. Posto isto, reparem que menos 1/meio dividido por 0 mais dá menos infinito. E, portanto, olha, estou realmente perante uma assíntota vertical. Eu daqui posso concluir que, logo, x igual a menos 1/meio é a assíntota vertical desta função h. Não faz muito sentido, pelo menos não na minha opinião, falar aqui de assíntota vertical bilateral ou unilateral, até porque, repara, bilateral não será, porque a função só existe à direita de menos 1/meio. Não me faz muito sentido referir que é unilateral, porque se a função só existe à direita de menos 1/meio, então ela é assíntota apenas do lado onde existe. Ou seja, que é apenas do lado direito. E a verdade é que quando ela se aproxima, realmente tende para menos infinito. Lá está. Se pegarem agora na calculadora e fizerem a representação gráfica desta função, veriam isto que eu aqui vou deixar e que apoia aquilo que nós acabamos de verificar aqui mesmo. Ou seja, veríamos uma reta invisível em x igual a menos 1/meio, lá está, a calculadora não representa isso, e a nossa função seria uma coisinha assim. Isto seria a nossa função h, lá está, ao aproximar-se de menos 1/meio, a tender para menos infinito, como acabamos de comprovar. Passamos, portanto, ao quarto exemplo, e no quarto exemplo tenho uma função ix, e esta função ix é igual ao quociente entre a raiz quadrada de x mais 5 e a raiz quadrada de 1 menos x. Portanto, começo da mesma forma, estudar o domínio da função, perceber a existência de algum candidato ou não, e o domínio desta função i será x pertencente a r tal que, e vários problemas. Raízes quadradas são um problema porque eu não posso fazer raízes quadradas de números negativos, pelo menos não nos números reais, que é onde nós trabalhamos funções. E depois, divisão é outro problema porque eu não posso dividir por 0. Então, neste caso, terei que referir que x mais 5 tem que ser maior ou igual do que 0 e que 1 menos x terá que ser maior do que 0. Porque, reparem, eu não posso fazer em cima raiz quadrada de número negativo e depois o 1 menos x não pode ser 0, porque senão eu estaria a dividir por 0, isso não é possível, e não pode ser negativo, porque senão eu estaria a fazer raiz quadrada de número negativo, isso também não é possível. Portanto, ficaria com, resolvendo esta conjunção, x pertencente a r tal que x é maior ou igual que menos 5 e x é menor do que 1, o que significa que nesta função o x tem que estar entre menos 5 e 1, ou seja, o seu domínio é o intervalo de menos 5 fechado a 1 aberto. Bem, intervalo de menos 5 fechado a 1 aberto, o que sendo assim me leva a concluir que, bem, o menos 5 é fechado, a função começará ali com uma bolinha fechada, com um determinado valor, mas o 1 está aberto. E porquê é que o 1 está aberto?
Porque das duas uma, ou em 1 haverá uma cinta vertical ou gráfico de uma função, ou em 1 teremos uma bola aberta. Só existe uma forma de o saber e é calculando o limite da função quando x tende para 1, percebendo qual vai ser o comportamento da função ao aproximar-se de 1. E a verdade é que neste caso, reparem, ao aproximar-se de 1, só existe aproximação à esquerda, porque se a função toma valores de x entre menos 5 e 1, só é possível a aproximação desse lado. Portanto, limite quando x tende para 1 menos, da raiz quadrada de x mais 5 sobre a raiz quadrada de 1 menos x. 1 mais 5 é 6 e, portanto, raiz de 6 sobre 1 menos 1 é 0 e a raiz 0 que me vai novamente dar 0, mas é a mesma situação que antes. Só pode ser um 0 mais. Repara, estás a fazer a raiz de 0 e logo aquele 0 que lá está dentro só pode ser um 0 mais, 0 menos 0 é impossível. E repara, claro que isso só te pode retribuir 0 mais, valores próximos de 0 mas superiores a, porque mais uma vez é uma raiz quadrada, a raiz quadrada só te retribui valores positivos ao 0. Portanto, posto isto, raiz de 6 sobre 0 mais, constante positiva sobre 0 mais, dá-me mais infinito. O que me leva, portanto, a concluir que logo x igual a 1 é a assíntota vertical desta função i. Lá está, pegando mais uma vez na calculadora e fazendo a representação gráfica desta função para nos permitir ilustrar aquilo que acabámos de ver, veríamos neste caso o seguinte. Veríamos uma reta vertical invisível em x igual a 1. A função começa em menos 5 e esta será a sua representação. Começaria até no ponto menos 5, 0 e ao caminhar para 1, aproximar-se cada vez mais da reta, mas tendendo os seus valores de y para menos infinito. Esta será a representação gráfica da função i. Como último exemplo, tenho uma função que é definida por ramos. Uma função definida por ramos, porque, verdade seja dita, é o tipo de função mais típico e mais crónico que tu encontras em prova e que encontras em exame. Porquê? Porque este tipo de função está sempre muito associada à existência de pontos de descontinuidade no seu gráfico. E, portanto, tenho aqui uma função j de x que é igual a 1 sobre x menos 1, se o x é menor que 1, e x ao quadrado menos 1, se o x é maior ou igual que 1. E, portanto, terei que começar, obviamente, por estudar o seu domínio. E numa função definida por ramos, o trabalho é sempre um bocado mais moroso, eu diria, porque tens mais do que uma expressão analítica, tens que olhar para todas as que tiveres. Bem, se eu olhar para a expressão de cima, eu vejo que tenho uma divisão e eu não posso dividir por 0, portanto o domínio de J seria x pertencente a R, tal que x menos 1 é diferente de 0, mas eu tenho que ter em conta que este ramo só existe para os valores de x que são menores que 1, então este problema existe e para x menor que 1, ou seja, existe, mas é apenas aqui. No ramo de baixo eu não tenho qualquer problema, x² menos 1 é um polinómio, os polinómios admitem sempre todos os valores dos números reais, não existe nenhum problema nesse sentido. Tenho é que perceber que este ramo só existe para os valores de x que são maiores ou iguais do que 1, ou seja, x menos 1 diferente de 0 e x menor do que 1, porque é aqui que este ramo existe, ou x maior ou igual do que 1 seria a forma que eu teria de enunciar analiticamente a condição para o domínio desta função. Reparem que, verdade seja dita, fico com x diferente de 1 e x menor que 1, ou x maior ou igual do que 1. E eu até podia interpretar isto sem ter que ter escrito analiticamente, porque, reparem, se x menos 1 não pode ser 0, x não pode ser 1. Mas reparem que este ramo nunca toma 1. Este ramo só toma valores inferiores a 1. Portanto, esse problema acaba por nunca se verificar. Eu acabo então por ficar com x menor que 1 ou x maior ou igual do que 1. Reparem até que são condições que são complementares uma da outra. Ou seja, se o primeiro ramo recebe todos os valores menores do que 1, sem qualquer tipo de constrangimento, e o segundo ramo recebe todos os valores maiores ou iguais do que 1, então a sua disjunção, a sua união, por assim dizer, dará todos os números reais, e este é o domínio da função. Vocês reparem então que esta função tem domínio R, não tem falhas no seu domínio. Então eu poderia já pensar assim, bem, então se ela não tem falhas no seu domínio, então não existem cintas verticais. Não é o caso, e isso é sempre uma afirmação muito precipitada numa função definida por ramos. Porquê? Porque enquanto que nas outras 4 funções que nós estudámos anteriormente, nós sabíamos que elas eram contínuas em todo o seu domínio, porque
Todas as funções que estudas em matemática A, ou seja, polinómios, racionais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, todas estas funções são contínuas em todo o seu domínio. E todas as funções obtidas pelas operações, ou seja, soma, subtração, multiplicação ou divisão de funções contínuas, resultam também numa função contínua. Numa função definida por ramos nunca existe essa certeza, ou seja, eu sabia que todas as outras 4 eram contínuas em todo o seu domínio, por isso que eu acabei de dizer. Todas as que estudas são contínuas, operações com funções contínuas resultam em funções contínuas no seu domínio. Mas numa função definida por ramos, tu nunca sabes se, no ponto de mudança de ramo, quando um ramo termina, o outro continua. Ou seja, tu não sabes se a mudança de ramo é feita no mesmo ponto. Isso pode não acontecer, pode haver uma descontinuidade. E realmente, ao poder existir uma descontinuidade, pode existir um ramo que, ao aproximar-se do valor da mudança, da sua mudança, acaba por tender para mais ou para menos infinito. E reparem, se x² menos 1 existe para os valores de x que são maiores ou iguais do que 1, não é com certeza aí que teremos uma assíntota, porque o j de 1 existe e se tu calculares, vais reparar que o j de 1 é igual a 1² menos 1 que dá 0. E isso também seria igual ao limite de j de x quando x tende para 1 vindo da direita, porque eu iria ali, substituiria e também obteria 0, ou seja, claro que aqui não existe assíntota, o j de 1 existe é o ponto 1, 0 no gráfico da função. Eu não sei o que é que acontece quando a função se aproxima de 1 vindo da esquerda, porque o ramo de cima não toma 1, eu acabei de ver até que o 1 anula o denominador dessa fração, e aí terei que sim, e é aqui que fará sentido, estudar o limite da função quando x tende para 1 vindo da esquerda. E aí, limite quando x tende para 1 menos de 1 sobre x menos 1, onde ficarei com 1 sobre 0. E eu já sei, então isto dá infinito. Tenho que perceber que 0 é que tenho aqui. Reparem que o menos são valores muito próximos de 1, mas ligeiramente inferiores. A título de exemplo, podia ser 0,9. 0,9 menos 1 dá menos 0,1, que são valores próximos de 0, mas negativos. Terei um 0 menos aqui e, portanto, o limite dá menos infinito. Ou seja, x igual a 1 é a assíntota vertical desta função. E, neste caso, a assíntota vertical unilateral, porque a função apenas tende para infinito ao aproximar-se de 1 vindo da sua esquerda. Se eu procedesse à representação gráfica desta função, e mais uma vez para apoiar e ilustrar aquilo que acabámos de ver, veríamos o seguinte, e já sabem, para escrever uma função definida por ramos, pelo menos nas calculadoras da Casio, tem que escrever as duas expressões e limitar cada uma delas utilizando parênteses retos no final da respectiva expressão. Nesse sentido, as calculadoras da Texas são um bocado mais práticas porque se pode escrever exatamente aquilo que nós escrevemos no papel, ou seja, com a chaveta e indicar a expressão de acordo com aquilo que aqui temos. E, portanto, vocês veriam o seguinte, veriam o ponto 1, 0, e à direita o gráfico da função seria assim um bocado de parábola, veriam aqui uma reta invisível em x igual a 1 e a função, ao aproximar-se dessa reta, a tender para menos infinito, como nós acabámos de ver. Esta seria, portanto, a representação gráfica desta função j, que apoia aquilo que acabámos de perceber. Realmente esta função não é contínua em x igual a 1 e ao aproximar-se de um vindo da esquerda tende para menos infinito, o que significa que aí estarás perante uma assíntota vertical ao gráfico da sua função. Espero que tenham percebido como é que funciona a situação das assíntotas. A partir daqui é continuar a estudar. O estudo é sempre feito desta forma e segundo este tipo de pensamento.